Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Catecismo Romano, nova versão portuguesa baseada na edição autêntica de 1566, por Frei Leopoldo Martins. Notícia histórica. Capítulo 1. O Catecismo no século XVI. Parágrafo 1º. Noção e origem do Catecismo. Na linguagem atual, catecismo é uma exposição das principais verdades da fé, elaborada por escrito, em forma de perguntas e respostas. Primitivamente, designava a instrução dos catecúmenos, e o exame de religião que deviam prestar antes do batismo. Neste sentido ocorre ainda nas obras de Santo Tomás de Aquino. No século XV, já indicava simplesmente a instrução que se fazia às crianças batizadas. Este termo tradicional, Lutero passou a aplicá-lo, desde 1525, ao próprio livro que continha os pontos de instrução, expostos sistematicamente em linguagem simples e popular. Os católicos perfilharam a inovação, sem nenhuma dificuldade. Obedeciam a considerações de ordem prática, e nem de longe suspeitavam que, mais tarde, os protestantes iriam reivindicar para Lutero, não só a introdução do nome, mas até a invenção do atual catecismo. Os católicos viam no catecismo como tal, um legítimo patrimônio da Santa Mãe Igreja. Por isso é que, no fim do século XVI, o núncio apostólico Pussevin, da Companhia de Jesus, protestou energicamente: repetimus nostra, non usurpamus aliena. Parágrafo 2º. A questão de prioridade. Verdade é que, na Alemanha, a primeira obra catequística, com o título de Catecismo, se deve ao humanista e reformador protestante André Altamer. Publicou em 1528, na cidade de Nuremberg. Em 1529, editava Lutero seus 2 catecismos, cujo valor didático excedia, em todos os pontos de vista, ao de Altamer e outros reformadores. Consta que, por ocasião da Dieta de Augsburgo, em 1530, os católicos compuseram também um catecismo, do qual já não existe nenhum exemplar. O primeiro catecismo católico na Alemanha, do qual temos notícia certa, é o do jesuíta George Weselius, impresso 5 anos mais tarde, em 1535. Cumpre notar que só na Alemanha existe, propriamente, uma prioridade cronológica a favor dos protestantes. Nas missões da América, como se verá mais adiante, houve catecismos católicos do feitio atual, que são anteriores a Altamer e Lutero. Não cabe, pois,
a Lutero, nem aos demais reformadores, a criação formal do catecismo. Com efeito, Lutero só lhe usurpou o nome. Quanto à matéria, chegou até a inspirar-se diretamente em antigas tradições da Igreja. Seu pequeno catecismo contém a explicação dos mandamentos, do símbolo, do Pai Nosso, do batismo e da Eucaristia. Ora, desde que Santo Tomás de Aquino, em 1256, expôs em 5 opúsculos separados o símbolo, o Pai Nosso, a saudação angélica, o decálogo e os sacramentos, não é temerário dizer-se que já havia uma ordem tradicional de matérias. Nesses opúsculos, o doutor angélico afasta-se, por assim dizer, de seu habitual método científico. Adapta-se melhor à compreensão dos engenhos mais simples. Não aduz provas de alta filosofia, prodigaliza exemplos e comparações da vida cotidiana, e de seus arrazoados tira conclusões de alcance prático. Em 1281, o Sínodo de Lambert fazia dos opúsculos tomistas um conjunto doutrinário, ao qual acrescentou explicações sobre as obras de misericórdia, os 7 pecados capitais, e as virtudes que lhes são contrárias. Mas o primeiro catecismo propriamente dito foi elaborado por ordem do segundo Sínodo Provincial de Laval, em 1368. Inspirando-se nos opúsculos de Santo Tomás, expõe, para uso do clero, o nexo orgânico dos principais artigos da fé. Precursor remoto do Catecismo Romano, o Manual de Laval teve várias edições, mas nenhuma delas chegou até nós. Catechismus Valdensis é o título, pelo qual costuma ser citado em estudos bibliográficos. Numa carta que escreveu de Bruges, em 1400, sobre a reforma dos estudos teológicos na Universidade de Paris, o chanceler Gerson foi talvez o primeiro a sugerir a elaboração de um resumo da doutrina cristã, destinado a crianças e pessoas simples, que nunca, ou só poucas vezes, ouvem um bom sermão. A ideia só tomou vulto em 1429. Por iniciativa do Sínodo de Tortosa, na Espanha. Quase um século mais tarde, em 1509, apareceu em Colônia um opúsculo anônimo, intitulado Fundamentum Aeternae Felicitatis, verdadeiro catecismo que trata do símbolo, Pai Nosso, pecados capitais, pecados de cooperação, sacramentos, dons do Espírito Santo, obras de misericórdia, bem-aventuranças, novíssimos, graça e virtude, pecados contra o Espírito Santo. Sem terem formalmente o nome de catecismo, existiam, em latim e em vulgar, ainda outros manuais que expunham os artigos principais da fé em linguagem acessível e bastante popular. Portanto, nada prova a tese que afirma a prioridade dos catecismos luteranos. Parágrafo 3º. Influência do catecismo luterano. Reduzir assim a justas proporções os méritos de Lutero, não é negar a incontestável influência que seu livrinho teve na catequese católica da época, mormente nos países de língua germânica. Na igreja de Wittenberg havia a tradição de se fazer, 4 vezes por ano, uma quinzena de sermões catequísticos. Ora, 2 catecismos de Lutero são fruto de tais pregações, feitas durante o ano de 1528. Sob o ponto de vista didático,
primam pela clareza de disposição e pela simplicidade de linguagem, expõem nitidamente os pontos de divergência doutrinária, sem polemizar diretamente contra a Igreja Católica. No prefácio do Pequeno Catecismo, Lutero não deixa, porém, de atribuir aos bispos católicos a culpa de que as pessoas rudes nada sabem da doutrina cristã, notadamente pelas aldeias e povoações. Da parte de Lutero havia exagero em afirmar que a instrução religiosa do povo estivera abandonada. Faltava-lhe autoridade para censurar os bispos e sacerdotes. No entanto, não se pode de todo negar que a catequese devia ser feita com maior frequência e regularidade. O catecismo restringia essas noções que os pais ensinavam aos filhos no seio da família. Era preciso dar-lhe lugar de maior prestígio na própria igreja e na escola. Nesse sentido, trabalharam São Pedro Canísio, da Companhia de Jesus, na Alemanha, Edmund Auger, da Companhia de Jesus, na França, São Roberto Bellarmino, da Companhia de Jesus, na Itália. Sem depender de Lutero, eram eles indiretamente levados pelo seu método pastoral, pela importância que davam à catequização de crianças e adultos. Com efeito, os dois catecismos de Lutero representavam um grande esforço de coordenação. Eram a resultante de uma evolução que, desde muito, se acentuava dentro da própria Igreja Católica. Sem embargo de sua apostasia, Lutero foi um dos primeiros a compreendê-la, quase que por intuição, e a dar-lhe adequada expressão literária. Quanto ao método, seus catecismos serviram de padrão por largo espaço de tempo. Assim aconteceu, pelo menos na Alemanha. Para os católicos não era nenhum desdouro recolher o que Lutero havia levado para fora da igreja. Evitaram, pois, que o catecismo católico ficasse em condições de inferioridade. Parágrafo 4. Os catecismos católicos do século XVI. Primeiro. Na Europa. No decurso do século XVI, a nova forma de catecismo implantou-se em todos os países católicos da Europa. Em primeiro lugar, interessa-nos saber como se dava o catecismo naquele povo que, no mesmo século, descobriu e cristianizou as terras do Brasil. Em Portugal, tem prioridade a doutrina cristã do jesuíta Marcos Jorge, composta a pedido do cardeal Dom Henrique, então legado apostólico. Pelo grande zelo que tinha da boa criação dos portugueses em sua primeira idade, mandara, Dom Henrique, repartir por todo o reino muitos milhares destes tratados, à custa de sua fazenda, mandando-os dar de graça, para com melhor vontade os trazerem todos nas mãos. Inocêncio da Silva cita duas edições, uma de 1561, em Lisboa, e outra de 1566, em Braga. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, compulsa-nos uma edição de 1616, com mimosas gravuras, impressa em Augsburgo, por iniciativa dos jesuítas alemães. A doutrina cristã de Marcos Jorge é um primor de candor e inspiração. Adotando a forma de diálogo, própria de todo o catecismo, o autor sugere, de permeio, vários alvitres para despertar e manter o interesse da criança.
O programa começa pela tradicional pergunta: sois cristã? Em breves capítulos, trata os pontos seguintes. Primeiro, que quer dizer cristão? Segundo, sinal do cristão. Terceiro, Pai Nosso. Quarto, Ave Maria. Quinto, Salve Rainha. Sexto, Credo. Sétimo, artigos da fé, explicação à guisa de lembretes. Oitavo, mandamentos de Deus. Nono, mandamentos da Igreja. Décimo, 7 pecados capitais que se chamam mortais. Desta forma, este capítulo explica a distinção entre pecado mortal e venial, enumera as virtudes contrárias aos pecados capitais, os pecados contra o Espírito Santo, os que bradam aos céus, os que se cometem por cooperação. 11º, sacramentos. 12º, boas obras, oração, jejum, esmola, as obras de misericórdia, as virtudes teologais, os dons do Espírito Santo, as bem-aventuranças, os conselhos evangélicos, os novíssimos. 13º, modo de ajudar a missa. 14º, orações e bênção de mesa. Em latim. Vê-se, pelo sumário, que o primeiro catecismo em língua portuguesa aliava concisão de estilo com abundância de matéria. Ainda no século XVI, poucos anos depois da primeira edição, os jesuítas introduziram o Catecismo de Marcos Jorge nas missões do Brasil. O padre Graham, superior provincial, mandou vir os primeiros exemplares, em 1564. O padre Inácio Martins, da Companhia de Jesus, fez da doutrina cristã uma remodelação, que se tornou conhecida em todo o Brasil colonial pelo título de Cartilha do Mestre Inácio. Em 1574, o padre Leonardo do Valle, da Companhia de Jesus, trasladou Marcos Jorge para o Tupi, língua que lecionava no Colégio da Bahia. Essa tradução, porém, só veio a lume em 1618, em Lisboa, e parece ter sido revista e aperfeiçoada pelo venerável padre José de Anchieta. Por ordem da Rainha Catarina de Portugal, mulher do rei Dom João III, o venerável Luís de Granada, compôs em português clássico, um compêndio de doutrina cristã, recopilado de diversos autores, e aquecido de 13 sermões para as principais festas do ano eclesiástico. Destinava-se às igrejas em que quase todo ano não há sermão, nem disposição para o poder haver. A primeira edição saiu em 1559 às expensas da Rainha de Portugal. Foi examinada e aprovada por Francisco Foreiro, que alguns anos mais tarde iria colaborar na redação do Catecismo Romano. Frei Luís de Granada previa nada menos que 1 hora de instrução durante a missa, sendo meia hora para a leitura, e meia hora para os comentários do sacerdote. Os 48 capítulos versam o símbolo, os mandamentos, a oração, a graça, as obras que acompanham a oração, os sacramentos, etc. O virtuoso arcebispo de Braga, Frei Bartolomeu dos Mártires, publicou em 1564 um catecismo, ou doutrina cristã, e práticas espirituais, cuja leitura impôs como obrigatória em paróquias, onde não houvesse pregação. Conforme diz o decreto, os sacerdotes formados em escritura, teologia ou cânones podiam tratar a seu modo a matéria prescrita, enquanto os demais deviam ler pelo livro, sob pena de incorrerem em multa de 50 réis,
todas as vezes que o deixassem de fazer. O catecismo consta de pequenos tratados sobre a fé, o credo, o Pai Nosso, os mandamentos de Deus, os 7 vícios capitais, os mandamentos da Igreja, as 4 coisas derradeiras, os sacramentos em geral e em particular. As ditas práticas espirituais são homilias para os domingos e sermões festivos. Na Espanha, apareceram entre outros de La Doutrina Cristiana, de André Flores, Toledo, em 1552, Luz de Alma Cristiana, de Felipe de Menezes, Salamanca, em 1556, com várias reedições, Catecismo, o Doutrina Cristiana, de Domingos de Soto, Salamanca, em 1563. São dignos de menção os catecismos do jesuíta Jerônimo Ripalda, mais ou menos clássico, com muitas edições, e do cartucho Estevão Salazar. Fora da Espanha, foram editados o Catecumeno, o Cristiano Instruído. Milão, em 1552, do bispo Martim Pérez de Ayala, os comentários sobre o Catecismo. Antuérpia, em 1558, do arcebispo de Toledo Bartolomeu Carranza, cuja ortodoxia foi impugnada pela Inquisição espanhola. Talvez fosse pelo fato de fustigar abusos na veneração dos santos, descobrir falhas no clero, encarecer a função da fé na vida cristã, manter, enfim, certa reserva quanto às indulgências. Da acusação, resultou o encarceramento de Carranza no mesmo ano de 1558, e do longo processo inquisitorial, a proibição dos comentários. Em 1576. Carranza teve de retratar algumas proposições consideradas suspeitas, e foi suspenso do governo da arquidiocese pelo espaço de 2 anos. Veio, porém, a sucumbir poucas semanas após a condenação, perdoando generosamente a todos os perseguidores. Nos Países Baixos, que então compreendiam a Holanda e a Bélgica, houve vários catecismos em língua vulgar. Por volta de 1560, Guilherme van der Linden, bispo da recém-fundada diocese de Roermond, editou um catecismo, em holandês, do qual Jean Hervé fez uma tradução francesa, em 1561, Paris. Outras edições vulgares são, Francisco Vanson, bispo de Antuérpia, Catecismus Auctior. 1570, Christianae Institutionis Formula. 1561, João Celso fez um catecismo completo que se publicou em Antuérpia. Gil Domingues van den Prele, redigiu outro, acrescido de práticas piedosas. Nas províncias do Sul, eram também muito apreciados os catecismos de Coster, da Companhia de Jesus, e Macblige, da Companhia de Jesus, e outros. Na França, o operoso cardeal Carlos de Lorena mandou elaborar, em 1550, o Catecismo de Reims, que na opinião de Possevin foi o primeiro editado em língua francesa. Grande celebridade granjeou o Catecismo Maior de Edmond d'Alger, da Companhia de Jesus, Sommmaire de la Religion Christienne, que pode ser considerado como o Canísio da França. Foi escrito contra o primeiro catecismo que Calvino editou em 1537. A primeira edição francesa é de 1563, em Lyon. Existe uma edição paralela em latim e grego, de 1569, em Paris,
uma tradução espanhola de Lourenço Palmireno e Antônio Cordesio, de 1565, em Valença, com muitas reedições dentro de poucos anos. Em Rouen, houve 6 edições francesas no espaço de 4 semanas. Alger compôs ainda um catecismo menor, que deve ter aparecido em 1568. Na Alemanha, além do catecismo já mencionado, Wisselius publicou 4 outros que tiveram boa aceitação. No diálogo, Wisselius faz o discípulo perguntar, e deixa a resposta ao mestre. É, talvez, o primeiro autor que apoia ao catecismo o resumo da história sagrada. Seguiram-se os catecismos em alemão de João de Ettenberger, de 1537, em Mogúncia. João Fabry, em 1551. João Gropper, Catecismo Menor em Latim, de 1546. Depois, edição alemã do mesmo, em 1547. Finalmente, em 1550, um catecismo maior em latim, que se destinava ao clero. Pedro de Soto escreveu em 1548 as Institutiones Christianae, das quais publicou um resumo em alemão no ano seguinte, em Ingolstadt. É uma exposição concatenada, não em perguntas e respostas. Temos que o Compendium Doctrinae Christianae, de Ingolstadt, em 1549, sua obra principal de catequese, é também uma simples redução das Institutiones Christianae. Pela atividade de Pedro de Soto, o espírito espanhol exerceu longa e acentuada influência na mentalidade católica da Alemanha. Mas, quem afinal se impôs definitivamente, pelo método e pela doutrina, foi São Pedro Canísio, da Companhia de Jesus, com os 3 catecismos, a Summa Doctrinae Christianae, seu Catecismus Maior, de 1555, para pessoas cultas e para o uso das escolas superiores, a Summa Doctrinae, seu Catecismus Parvulus, de 1556, para crianças e pessoas rudes, com uma edição vulgar, o Catecismus Parvus Catholicorum, de 1558, curso médio para ginasiais, edição vulgar em 1563. Este último é o melhor de todos. Em edições posteriores, o próprio Canísio aumentou o número de perguntas do Catecismo Maior. Contando as 2 edições vulgares, alguns historiadores atribuem a Pedro Canísio a autoria de 5 catecismos. Por ocasião da morte do grande jesuíta, em 1597, seus catecismos já contavam para mais de 200 edições, e estavam traduzidos em 12 idiomas europeus. Uns 15 anos mais tarde, havia também traduções em etíope, japonês e hindu. Na Itália, usou-se a tradução do Catecismo Espanhol do Bispo Ayala, a par das edições originais italianas, como por exemplo o Catecismo Diocesano de Nápoles, elaborado em 1573 por João Batista Antonucci, religioso agostiniano. Leonardo Marini, posteriormente colaborador do Catecismo Romano, publicou em 1555 o Catecismus Procuranimarum, para a Diocese de Mantua. A mais ampla divulgação teve a doutrina cristiana breve de Imparcialmente, de São Roberto Bellarmino, da Companhia de Jesus, publicada em 1598, e da qual existem mais de 400 edições.
sua dichiarazione più copiosa della doutrina cristiana. Traduzida que foi em 60 idiomas, é ainda usada em algumas dioceses da Itália. Na Polônia, Stanisław Ozil publicou em 1553 uma Confessio Catholicae Fidei. Em Cracóvia, e que até 1579, data de sua morte, já contava 30 edições e muitas traduções. Parece ser, portanto, o precursor imediato de Pedro Canísio e do próprio Catecismo Romano. Da Irlanda, registra-o ter um catecismo escrito em língua do país pelo franciscano Florência Conrius, e atribui-lhe grande influência no catolicismo nacional. Segundo, na América. Com o novo surto das missões católicas, no século XVI, desde logo se fez sentir a falta de manuais apropriados para a catequização dos infiéis. Sem perda de tempo, fizeram os missionários cartilhas ou latinhas. Em parte, compunham obras inteiramente originais, em parte adotavam e reduziam a matéria dos catecismos europeus. Na América, circulavam exemplares copiados à mão, e nem todos os catecismos chegaram a ser impressos. Os primeiros catecismos da América são anteriores aos de Lutero, de São Pedro Canísio, Padre Ripalda, e a todos os mais que apareceram na Europa durante o século XVI. Foram compostos por valentes missionários franciscanos, dominicanos, jesuítas e agostinianos. Uma prova mais de que a forma atual do catecismo não é artigo de importação na Igreja Católica. Na América Espanhola, o primeiro período de história eclesiástica vai de 1492 a 1523, época em que a expansão política e religiosa se reduz ainda às Antilhas e alguns pontos do continente, como sejam Cumaná, Guatemala, etc. Desse período, só se conhece um catecismo, doutrina cristiana para instrucció de los indios por maneira de historia, escrita em castelhano para uso dos próprios missionários. Tinha por autor o dominicano Pedro de Córdoba que, de 1510 até sua morte, em 1525, evangelizou os indígenas das Antilhas. Espalhada em manuscrito, a doutrina de Pedro de Córdoba só veio a lume em 1545, por ordem e empenho do primeiro arcebispo do México, Dom João de Zumárraga, da ordem franciscana. Na elaboração, Pedro de Córdoba fora auxiliado por seus confrades dominicanos. Com a conquista do México, em 1523, a campanha missionária entra em nova fase, de maior envergadura, e de melhores resultados. A cidade de Tenochtitlan, hoje México, tornou-se grande centro de catequese, mormente depois de instalada, por volta de 1539, a primeira tipografia americana, graças à zelosa iniciativa de Zumárraga. Era essa imprensa uma filial de João Kronberger em Sevilha, e começou a funcionar sob a direção técnica de João Pablos. Por carta de 10 de julho de 1532, sabemos que Zumárraga mandara a Kronberger em Sevilha os manuscritos de catecismos indígenas, feitos por 2 missionários, talvez João de Ribas e Turíbio de Motolinia. Em março de 1537, o imperador Carlos V deu ordem ao mesmo Kronberger de imprimir a tradução que João Ramírez fizera em indígena, de um catecismo escrito em espanhol por um franciscano.
Ao que parece, nenhuma dessas edições saiu do prelo. Os primeiros franciscanos, que em 1523 chegaram ao México, eram 3 belgas. Um deles, Jean Couvreur, que viria a morrer já em 1526, deixou em manuscrito os primeiros rudimentos de A Doutrina Cristiana em língua mexicana. Frei Pedro van der Moere, apesar de simples irmão leigo, escreveu uma doutrina cristiana em língua mexicana. Editada em Antuérpia, 1528. As edições de 1547 e 1553 já puderam ser feitas por Cromberger Pablos no próprio México. Em 1523, chegaram também ao México os primeiros franciscanos espanhóis, conhecidos mais tarde pela alcunha de Los Doce. Os 12 apóstolos do México. Desse número era João de Ribas, autor de uma doutrina cristiana em língua mexicana, da qual se diz ter sido de todas a primeira impressa no México, talvez já em 1537. Outro dos 12, Francisco Jiménez, deve ter escrito uma breve doutrina em língua mexicana, mas que certamente nunca foi impressa. Aos 12 pertencia ainda o grande missionário Turíbio de Motolinia, que publicou uma doutrina em língua mexicana antes de 1539, mas não sabemos se foi impressa na Espanha, ou já no México. A primeira obra que sabemos editada por Cromberger Pablos na cidade de México é a breve Y mas compendiosa doutrina cristiana em língua mexicana Y castelana, por ordem e conta do arcebispo João de Zumárraga, em 1539. Daí por diante, seguem-se, durante todo o século XVI, catecismos bilíngues da mesma editora, escritos nas várias línguas indígenas, principalmente por missionários franciscanos e dominicanos. A chamado dos jesuítas do Peru, um tal Antônio Ricardo veio do México, em 1584, para instalar no Colégio São Paulo de Lima, pertencente à Companhia de Jesus, a primeira tipografia peruana. Nesse mesmo ano, saía um catecismo como primeira edição da casa. A iniciativa vinha do santo arcebispo Turíbio Afonso de Mogrovejo, por ocasião do primeiro concílio provincial de Lima, em 1583. São Turíbio é o Carlos Borromeu da América Latina, tipo genuíno de bispo da Contra-Reforma e do Tridentino. Não se sabe, com exatidão, quem foi o autor do Catecismo de Lima. Há quem o atribua ao próprio São Turíbio. O padre Street, missionário Blatos de Maria Imaculada, opina pela autoria do jesuíta José Acosta, consultor teologal do concílio, e que disso for encarregado por São Turíbio. Na sessão de 15 de agosto de 1583, o concílio havia decretado a publicação de um catecismo nas 2 línguas do país. O padre Acosta pôde logo apresentar certos trabalhos preliminares, e assim o concílio o encarregou da redação final. Desse texto definitivo houve várias edições. O Catecismo Limense teve a aprovação de Sisto V, e foi prescrito nas dioceses sufragâneas do Peru. Em 1603, o Sínodo de Assunção não só o aprovava, mas também o introduzia, obrigatoriamente, para a instrução dos fiéis. Traduziu para o Guarani Frei Luís de Bolaúns, da Ordem Franciscana, o grande apóstolo do Paraguai e do Rio da Prata.
A tradução, ao que parece, era espalhada em manuscritos. O beato Roque Gonzalez, da Companhia de Jesus, acrescentou-lhe, anos mais tarde, a tradução dos artigos da Fé e da Salve Rainha. Nessa forma é que o texto guarani foi finalmente ao prelo, em Madrid, no ano de 1640, por empenho de Antônio Ruiz de Montoya, da Companhia de Jesus. Pelo ano de 1550, os franciscanos devem ter publicado, na Cidade do México, um catecismo na língua guatemalteca. 6 anos mais tarde saía a lume, ainda no México, o Catecismo em língua guatemalteca, de Dom Francisco Marroquín, do clero secular, primeiro bispo de Guatemala. Na mesma língua, houve também os catecismos de Pedro de Betanzos e Diogo Ordóñez, da Ordem Franciscana. Registra-se, enfim, um catecismo manuscrito de Diogo de Landa, da Ordem Franciscana, na língua de Yucatán, outros de Domingos de Ara, e do português Luís de Barrientos, na língua de Chiapa. Atribui-se a Domingos Vaz, da Companhia de Jesus, um catecismo manuscrito na língua da Flórida. Em comparação com o Grupo do México, são muito poucos os catecismos da América do Sul, durante o século XVI. Além do Catecismo de Lima, podemos enumerar só alguns. O missionário belga, Jodoco de Rique, da Ordem Franciscana, deve ter escrito uma doutrina cristiana em língua peruana. Tomás de San Martino teria deixado em manuscrito um catecismo doutrinal para os índios. Ao que consta, existiram catecismos manuscritos de Diogo Martínez, da Companhia de Jesus, missionário do Peru, nos idiomas Gorgotoqui, Chiriguana, Xané, Capacorro e Paiono. O jesuíta peruano Pedro de Onasco, missionário de 1572 a 1605, é tido como autor de gramáticas, vocabulários, catecismos em diversas línguas de Tucumã. Outro jesuíta, Diogo de Samaniego, escreveu um catecismo, arte psilon vocabulário de la língua chiriguana.